Esses dias eu parei aqui pra pensar porque realmente tava difícil. Eu não tinha tempo pra nada. Eu parei aqui falei assim, caramba, eu não consigo fazer nada, eu não tenho tempo pra nada, trabalhando muito, cheio de problema na empresa, nos clientes, com a família, uma reforma. E aí eu parei, eu digo, caramba, eu não tenho tempo pra nada. E você pode estar sentindo assim também. E aí eu tive um insight. Eu tive um insight que mudou o jogo. E eu acredito que vai mudar o teu também. Então fica aí para que eu te passe esses insights que eu tive que vão mudar o teu jogo se você está se sentindo aí que você não tem tempo para nada. Ó, vamos lá. Ah, uma coisa que eu percebi é que é verdade, eu não tinha tempo para nada, mas não era uma falta de tempo real, porque todo mundo tem a mesma quantidade de tempo por dia e a gente não tem a quantidade de resultado que a gente espera. Então é uma questão de prioridades. Então vamos pensar o seguinte: quando eu comecei a observar esse negócio, Quando eu comecei a observar esse negócio, eu percebi que tinha três coisas que estavam acabando com a minha rotina, assim, que realmente precisavam ser resolvidas. E enquanto não resolvesse, minha falta de tempo nunca ia mudar. Então você pode estar se sentindo assim também, que você não consegue dar conta das coisas. Mas a verdade é que o problema não está nas atividades que você precisa fazer. Está fora das atividades. Então é aí que a gente cai numa armadilha, porque a gente fica num ciclo sem fim, que você tenta fazer as atividades, não consegue. Aí amanhã você se esforça mais, tenta de novo e não consegue. Eu gosto de dizer que a gente entra no sistemática do gato puxando o carro. Né? Como assim, Chua? É a sistemática da motivação. Existia duas pessoas, né? Uma estava com o carro quebrado, parada, e a outra chega, o que, é que você está fazendo? Ele fez, não, eu vou rebocar o meu carro. Ah, tudo bem. Como é que você vai rebocar o seu carro? Ele, não, eu tenho esse gato aqui. Gato? Que gato? Esse gato aqui. Eu amarrei o gato e o gato vai puxar o carro. Aí o outro, cara, esse gato não tem condições de puxar esse carro. Aí ele fala, ah, mas eu tenho um chicote. Caraca, quando eu escutei essa história, eu percebi que eu estava fazendo exatamente isso com a minha rotina. A minha rotina não era compatível com o que eu precisava puxar. Nada que eu fizesse ia mudar que eu tinha só um gato para puxar essa rotina e eu precisava de um reboque. Então quer dizer que a estrutura que puxava os meus resultados, que é a minha rotina, não era capaz de puxar. Então o meu problema não era falta de tempo, era falta de força para puxar o que eu precisava puxar. Quando eu tive essa sacada, três coisas apareceram. Três coisas apareceram na hora para resolver esses problemas. E eu digo, vou resolver isso aqui primeiro, que isso vai estruturar. E aí eu vou sair de um gato para um reboque. A primeira coisa que eu percebi é que quando eu começava meu dia reagindo. Como assim? A maioria das pessoas começam o dia reagindo a o que está acontecendo. Então você acaba se sucedendo à agenda dos outros. A sua agenda do Instagram, a sua agenda do WhatsApp, uma mensagem que chegou, um e-mail. Então você simplesmente reage e não age. Então o que acontece? Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? Pegar seu celular e você vai reagir ao que tiver ali de mensagem. Isso destrói a tua performance, destrói a tua produtividade, isso vai acabar com a tua capacidade de fazer. É aí que tu transforma o que era para ser um reboque em um gato. Então você acordar produtivo, sabendo o que tem que fazer, em vez de agir, em vez de reagir ao que está acontecendo, é a primeira coisa que você tem que fazer. Uma primeira correção que eu fiz, parece bobagem simples, mas eu começo o meu dia ditando como vai ser meu dia. Se você não está conseguindo fazer isso, provavelmente você vai cair na armadilha da falta de tempo. Não é falta de tempo, é porque simplesmente você está reagindo. Essa foi a primeira coisa que eu tive que corrigir aqui na minha rotina. E aí eu comecei a não mais pegar o celular de manhã antes de fazer as minhas tarefas, antes de organizar minhas tarefas, de começar o meu dia agindo. Depois que eu começo meu dia agindo, sabendo o que eu tenho que fazer, aí sim eu pego no celular. Esse foi o primeiro passo para estruturar. Sair de uma rotina gato para uma rotina reboque, uma rotina que puxa os meus resultados. Depois disso, né, a gente acaba aqui, meu erro 2 aqui, na pautazinha, fazer muito do que não importa.
Nós somos campeões em fazer muito do que não importa, do que não faz diferença. Por quê? Porque é mais fácil, porque é prazeroso. Então, normalmente, você vai buscar aquilo que é mais fácil. Então, se você não sabe o que tem que fazer no seu dia, você não entende o que você precisa fazer, você irá fazer o que é mais fácil, mais simples. Tá certo? Por exemplo, imagina, eu estou aqui, eu preciso fazer a estrutura financeira da minha empresa. E eu tenho que atender um cliente. Atender um cliente é mais simples, é mais prazeroso. Resolver um problema rápido, a sensação de dopamina vem logo. Então, óbvio que se eu não priorizar a minha atividade de fazer os controles financeiros, a governança da minha empresa, eu não vou fazer. Então, o segundo erro está aí, em não saber o que é prioridade. Então, a coisa que eu comecei a voltar a fazer é definir as 3 prioridades do meu dia. As 3 prioridades do meu dia, elas que ditam se aquele meu dia foi um dia bom ou ruim. Se você não consegue ter 3 prioridades no seu dia é uma bagunça. Você vai chegar no final do dia, vai ter trabalhado muito, muito mesmo e vai sentir a sensação de ter enxugado o gelo. Então isso aí é um fato gravíssimo que você tem que corrigir hoje. Por quê? Porque senão você cai aí no fazer muitas coisas que não importam. Uma vez eu cheguei para um empresário e ele disse, mas eu trabalho muito, faço muito, eu me vi fazendo isso, fazendo várias coisas, só que eu não fazia o que importava, que era a prioridade, o que precisava ser feito primeiro. E aí não adianta, porque as coisas exigem ordem, né? Se você não está fazendo o que é prioridade, você está fazendo muito do que não importa. E aí acaba caindo numa armadilha fiel que vai botar a tua produtividade no lixo, tua performance no lixo. E você vai cair aí eu não tenho tempo para nada. Logo, o item 3 aqui, né? O item 3 que vai trazer aí, que trouxe para mim, que é o viver no automático. Vê só, viver no automático é não saber o que quer. Quando eu não sei o que eu quero, não sei quais são meus objetivos, minhas metas, o que é que eu estou buscando hoje trazer no meu dia, eu vou viver no automático. Eu vou reagir à agenda dos outros. Se você não definir, né, o porquê que você está fazendo o que você está fazendo, ou agir da forma que você tem que agir, outras pessoas vão colocar a vida delas sobre a sua vida. Então você vai trabalhar muito, você vai fazer muito, mas você está fazendo muito pela vida dos outros. E isso é uma armadilha perigosa, principalmente se você é empresário, porque a empresa tem a prioridade dela e você, como empresário, tem as suas prioridades. E aí eu vejo muito empresário perdendo vida pessoal, saúde, por preconizar a empresa, em vez de preconizar a sua própria vida. E não entende que a empresa é um meio onde o empresário vai conseguir aquilo que ele deseja, certo? E não um fim. E a empresa é um meio para atingir. Eu digo que a empresa é vetor para o meu pote de ouro. Né? A empresa ela é uma forma que eu tenho, que eu achei, para chegar nos meus objetivos mais rápido. Todas as minhas empresas eu ajo assim, eu tenho mais de uma empresa e eu penso dessa forma. A empresa é uma forma, é um vetor para eu chegar nos meus objetivos mais rápidos. Então, quando eu penso dessa forma, eu consigo trazer prioridade e definição na minha vida. Eu não vivo no automático, eu não sobrevivo, eu não entro na síndrome da vinheta do Fantástico, né? Que é aquela síndrome do domingo, o Murilo Gun fala sobre isso, que você chega no domingo e faz, ai meu Deus, a segunda vai começar. Não, porque a segunda é prazerosa, a segunda eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu tô indo, vou lá, vou fazer acontecer. Só que quando a gente não sabe o porquê que eu tô fazendo acontecer, é óbvio que você vai viver no automático. Porque nós somos seres de sistemas, né? A gente precisa de sistemas para viver. Então, essas aqui foram 3 coisas que eu corrigi, né? A primeira coisa é prioridade, né? A gente precisa ter prioridade na nossa vida. A gente não pode reagir ao que está acontecendo. A segunda coisa foi fazer o que importa, não só o que aparece. E a terceira coisa foi não viver no automático, né? Ter objetivos, ter metas e saber por que está fazendo as coisas. Isso me joga para alta performance, tá? Então, só fechando aqui, eu percebi que eu não precisava de mais tempo, né? Eu precisava parar de destruir o tempo que eu já tinha. Vê que louco. Depois de refletir, eu percebi que eu não precisava de mais tempo. Eu precisava parar de destruir o tempo que eu já tinha. Quer dizer, em vez de olhando pela metáfora, em vez de eu tinha um reboque, eu acabava destruindo esse reboque e transformava ele num gato. E isso foi o que eu percebi. Se eu parasse de fazer isso, o reboque ia levar o carro com muito mais facilidade. Isso tem muito a ver nas artes marciais. Eu lembro que lá na minha academia, na primeira academia que eu treinei, a saudosa Kesen, um abraço aí pro professor Latuf,
que lá em Boa Viagem, o que acontecia? Lá tinha escrito assim, treino forte, luta fácil. Tinha escrito bem grande assim na academia. O que é que ele está dizendo? Se você está preparado para o desafio se torna menor. Então, se você não está tendo tempo para sua vida, é porque os desafios que estão dentro para sua rotina. Então, imagina, desafio, rotina. Se a minha rotina é mais poderosa do que os meus desafios diários, eu tenho tempo, eu consigo ter liberdade. Se é o contrário, eu começo a viver apagando incêndio, vivendo a loucura, que era o que estava acontecendo comigo. Então, o problema é a questão do tempo? Não, é a minha capacidade de resolver problema. É como eu trato essa minha capacidade que faz o jogo mudar. Então, ó, eu sou o Shua Maceno, seu expert em alta performance. Vamos pra cima!